Olá, amigos, bom dia. Está começando mais um Cidade Entrevista e no programa de hoje, mercado imobiliário, planos e perspectivas do setor para 2019. E o nosso convidado é um craque no assunto, o empresário Theo Granado. Theo, bom dia, obrigado por ter vindo, prazer recebê-lo aqui no Cidade Entrevista, hein? Prazer é todo meu, Gelson. Bom dia a todos, né? E satisfação muito grande estar de novo aqui na massa. Tem um currículo enorme o Theo. Diretor comercial da Pedro Granado Imóveis, diretor sócio da loteadora BMW, membro da Associação Brasileira de Mercado Imobiliário, a ABMI, que aliás trouxe para Maringá um evento importante na semana passada, vice-presidente financeiro do Secovmed de Maringá e diretor do Secov do Paraná. Ô Theo, com tudo isso de experiência, você é o cara mais indicado para dizer para a gente qual o momento que o mercado imobiliário está vivendo hoje. Então, Gelson, olha, nós vivemos um momento realmente de voltando a ter um horizonte, tá? Então, o mercado imobiliário nacional, não só aqui em Maringá acho que sentiu muito menos, mas o nosso setor foi um dos setores mais afetados nessa grande crise nacional, talvez a maior crise da história brasileira, né? Crise econômica. E o mercado da construção civil e, consequentemente, dos lançamentos, e aí a gente embala no aluguel, isso foi muito afetado. Acho que talvez foi o maior setor. Mas a gente começou com vários índices de reação a partir já do começo do ano passado. Onde é que está o principal indicativo de que a crise está passando e a coisa está reagindo? Olha, quando o estoque começa a diminuir. Tá? Então, o estoque, por exemplo, na Grande São Paulo, para você ter uma ideia, paralisou as vendas. Eu aqui tive várias contratações, corretores vindo para Maringá, gerentes que eu pude conseguir, várias pessoas muito bem qualificadas, todas elas que vêm nesse mercado que parou. E aí, quando você começa a ver um retorno do cliente, aqui em Maringá tem um detalhe bem interessante que as pessoas podem notar. Há 2, 3 anos atrás, a gente encontrava uma enorme quantidade de faixas de aluga-se, tanto no centro da cidade. Uma oferta gigantesca de imóveis. Quando você vê muito imóvel comercial desocupado, é um sinal realmente que a economia está sentindo. Tá? E hoje não. Hoje no centro da cidade, por exemplo, a nossa empresa, ela já não tem mais estoque no centro. Tá? A gente tem falta de imóveis no centro para locação. Ou seja, Theo, a nossa roda não parou de girar, ela só rodou mais devagar durante a crise, é isso? Maringá não sentiu. Quando a gente falou isso muito na BMI, aliás, a BMI veio aqui, veio em Maringá porque Maringá deu certo. Tá? Por que Maringá tem os índices que tem? E a gente pôde contribuir um pouco para que esses grandes empresários levem para essas cidades o case da nossa cidade. Né? Mas a cidade fez o seu dever de casa, então sentiu menos que maior parte das cidades brasileiras. Ou seja, a sociedade civil organizada, ela não esperou o governo para poder atuar. Ela se organizou e ajudou o governo a fazer boas gestões aqui na cidade. Isso tem relação com o nosso poder de associativismo, Theo? Com certeza, né? Com as nossas organizações de classe que são extremamente fortes e articuladas? Com certeza. Um dos cases que foi apresentado foi o Cicobi, que nasceu em Maringá. Né? Então, várias atuações, tanto da associação comercial, o início do Repensando Maringá, passando depois pela formação do CODEM, depois todas aquelas ramificações que o CODEM tem, a formação do primeiro Conselho de Segurança Nacional, o primeiro Observatório Social foi também criado aqui na nossa cidade. Então são vários indicadores e várias ações que ajudaram a fazer com que a cidade prosperasse. Então, deixa eu aprofundar um pouco mais o entendimento sobre isso. Seria ingenuidade achar que nós não tivemos uma crise econômica financeira grave? Profunda foi. A pior recessão da história da economia brasileira. Mas ela foi muito mais também uma crise de expectativa, uma crise de confiança do que propriamente financeira, porque o conjunto do raciocínio que você desenvolve nos leva a acreditar que aqui com muito mais confiança nós suportamos a crise lá fora de maneira diferente. É porque a nossa situação geográfica, Gelson, ela é um pouco diferente. Nós somos uma cidade metropolitana. Perfeito. Tá? Além das cidades vizinhas, cidades satélites, Sarandi, Paissandu, Mandaguaçu, Marialva, Mandaguari, nós também temos cidades também de médio
médio porte, como Camorão, Cianorte, Moarama, Paranavaí, que fazem o contexto. Nós trabalhamos com o agronegócio, que durante a crise foi talvez o setor que segurou o Brasil. Sem dúvida. E também com o nosso comércio e serviço em Maringá, que é muito forte. Então, eu vejo que quando você olha, por exemplo, na nossa empresa, a gente não teve queda, a gente teve aumento. Nós crescemos na crise em torno de 20%, nossa empresa. Mas olhando o olhar do consumidor, daquelas pessoas que compram imóvel, as empresas tiveram que rebolar, tiveram que se recriar. Então, tiveram que aprimorar o serviço, trabalhar muito melhor. Muitas empresas que não viveram essa nova realidade de foco total no cliente, fazer uma prestação de serviço que a pessoa sinta-se diferente, essas empresas não tiveram sucesso na crise, porque não tinha gente na porta para comprar imóvel. A crise também foi uma oportunidade para rever posicionamento, para lapidar o negócio? Com certeza. Muitas empresas não se prepararam para ter uma crise. Perfeito. Porque às vezes um cliente saía insatisfeito e entrava outro já logo em seguida e acabava comprando. E na crise não tem vida mole para amadores, né? Você precisa realmente fazer um bom trabalho e você precisa ter muita responsabilidade, porque uma empresa hoje, pelo menos a nossa, que é uma prestadora de serviço, envolve muitas pessoas. Tem muita família que depende da nossa empresa. Então o empresário, ele realmente precisou ter muita responsabilidade, objetividade e coerência, né? Para a gente poder sair, ultrapassar essa crise que a gente está, é o momento agora, que é o momento que a gente vive, que é um momento de retomada. Theo, os mais conservadores dizem que nós vamos ter aí mais um ano e meio, até pelo menos 2021. Para o setor imobiliário, para o mercado imobiliário, a coisa vai desanuviar antes? Qual que é a expectativa de vocês? Não imaginem que vai ser realmente um voo que vai dar uma largada muito exponencial, porque não é verdade. Perfeito. Tá? O nosso ramo de atividade, ele é engraçado. Né? Ele é o primeiro a ser impactado na crise e é o último a retomar também nela. Então, a cadeia de consumo, ela começa na economia normal. Perfeito. A pessoa acaba melhorando a sua vida ali do dia a dia, passa a ter mais comida na mesa, depois passa a comprar os eletrodomésticos, depois passam a comprar os veículos e, por último... Ele pensa no imóvel. É o imóvel. Tá, é lógico, porque é onde tem o maior orçamento familiar, no imóvel, né? Você não compra imóvel todo dia. Sim. Então, realmente é o último a alcançar. Mas também é aquele que também dá um grande suporte à economia como um todo. Tá? A economia, ela tem uma grande... Por isso que quando os governos fazem políticas econômicas, eles fazem uma centralização e pensam bastante na parte da construção civil. Porque é um modo de você agregar indústrias, que cada edifício é uma indústria, cada loteamento é uma indústria, produz enorme quantidade de consumo de insumos, empregos. Imagina, um loteamento com 500 lotes... Uma reação em cadeia gigantesca. Você imagina, um loteamento com 500 lotes, o que ele gera de construções, o que gera de emprego, desde a venda do material de construção, até tudo que você imagina, até os prestadores de serviços, jardineiros, pedreiros, ITBI para a prefeitura, o próprio IPTU. Então, realmente é uma cadeia muito grande, atinge diretamente a economia, né? Então, para a gente fechar o ciclo desse evento maravilhoso que Maringá recebeu, né? Você me brifava aqui antes que nós pulamos a fila, exatamente pela posição de destaque, é isso? Quais foram as lições e os ensinamentos deixados desse evento e qual a imagem que Maringá entregou para os participantes desse evento em nível nacional? Bom, não dá para falar que... não dá para negar, na verdade, que todos saíram daqui... de boca aberta, né? Porque você encontrar uma cidade... A gente que anda no Brasil, né, tem empreendimentos fora da cidade, a gente vê várias características nas cidades, e nem todas têm as características como Maringá. Mas tem alguém com tanta solidez nesse momento de crise ou nessa retomada como a gente tem? Olha, tem algumas cidades que são realmente exponenciais, né? São José do Rio Preto, você pega... A região ali do interior de São Paulo tem cidades riquíssimas, né? Mas talvez com os índices nossos, não. E com a nossa beleza, não. Todo mundo chegou aqui, não acreditaram que tinha uma cidade tão planejada, arborizada, linda, com monumentos, com parques
e com o comércio pujante. Todo mundo andava na rua, via gente comprando, via gente andando, e muito movimento. Economia aquecida, né? Trânsito. Nós temos a maior frota de veículos por habitante do Paraná. Então, as pessoas sentem que a cidade é diferente. Perfeito. Theo, olhando para o futuro, e aí onde é que estão os bons negócios, as boas oportunidades para o setor? Olha só, o mercado vai retomar, tá? Então, onde é que estão as oportunidades hoje? Para quem quer comprar imóvel, é aquele momento, né, de maior oportunidade, ao meu ver. Por quê? Sério, Theo? A gente tem muito estoque na cidade, tá? E o estoque não foi, vamos dizer assim, não foi feito muitas obras ao longo da crise. Perfeito. Então, vamos imaginar que caíram em, sei lá, metade ou até mais do que a metade o número de lançamentos. O que é absolutamente normal em período de crise. Isso. Né? Só que as pessoas não param de ter filho. Sem dúvida. Não param de casar. Crescimento orgânico, né? Infelizmente não param de separar, nem de nascer, nem de falecer. Então, todos esses conjuntos, eles geram algum impacto no imóvel. Perfeito. Então, existe uma demanda que ela vai acontecer, então esse estoque ele vai baixar e a lei da oferta e demanda, você já sabe. Então, estoque baixo, demanda grande, o que acontece com o imóvel? Preço lá em cima. O preço começa a subir. Então, ainda o imóvel, Maringá está estocado. Então, a oportunidade nossa é agora. A gente vê que tem muitas consultoras fazendo feirões, tem muitas oportunidades, então tem que aproveitar. Sem dúvida. Tem que aproveitar para garantir o lote, para garantir o apartamento, comprar sua casa, que realmente a expectativa é de crescimento. Porém, né, nós temos dois modos de ver o crescimento no Brasil. Um, com a reforma da Previdência. Outro, sem a reforma da Previdência. Boa. Sem a reforma da Previdência, nós temos realmente um olhar de preocupação, porque ela gera insegurança ao mercado. E gerando insegurança ao mercado, a gente para de obter investimentos. Vamos imaginar aqui uma conversa assim, bem utópica, né? Mas uma grande empresa multinacional francesa quer abrir seu mercado e ver o Brasil com bons olhos, imagina o tamanho da nossa população, e quer fazer várias filiais. Eu já tive casos desses na crise. Eu lembro que teve uma multinacional francesa que queria abrir uma grande atacadista de esportes em Maringá. Estava com o terreno vendido. E aconteceu a crise, essa pessoa, o representante me procurou, olha, a empresa decidiu parar com a expansão do Brasil. Então, essa insegurança, tá, no país gera a falta de investimento. Faltou investimento. Afasta o investidor, né? E não é só isso, né? O governo precisa de dinheiro para poder fazer a infraestrutura. E hoje, naquela cadeia, né, tem um vídeo muito interessante do Ratinho circulando na web aí, que explica muito bem essa cadeia da distribuição da nossa arrecadação. E isso realmente que acontece, né? A gente precisa ter muita responsabilidade quando a gente vai criticar o novo modelo de previdência. Bom, Theo, além de expert no mercado imobiliário, você também é um empresário e todo empresário sente muito duramente toda a crise, então eu quero guardar para o segundo bloco um pouco mais dessa sua visão, dessa sua expertise, do entendimento do que a gente pode projetar para esse novo momento, inclusive econômico do país. Retomando aqui as oportunidades. Quem tem dinheiro compra melhor hoje, Theo? Está conseguindo um poder de barganha melhor? Ou as nossas linhas de crédito, os financiamentos ainda são uma boa alternativa para quem busca um imóvel, um terreno, uma propriedade? Olha, dinheiro sempre foi o fator predominante para os bons descontos. Sem dúvida. Tá? Mas existem imóveis e imóveis. Às vezes a pessoa está tão centrada no desconto que esquece de olhar o preço do imóvel. Porque é aquela equação do engano que eu gosto, né? Então você às vezes está observando uma oferta e você consegue um grande desconto, mas na verdade ele não é factível. Entendi. Você está comprando pelo mercado. E às vezes tem uma boa oferta que não dá desconto, mas está abaixo o preço. Então, em linhas gerais, você precisa ter um bom profissional para orientar. Uma boa empresa imobiliária, um bom corretor. Você faz essa consultoria, Theo? A nossa empresa, a gente tem até um slogan que chama credibilidade. Pronto. Porque você, no mercado imobiliário, como no mercado imobiliário mundial, o corretor de imóveis é uma pessoa de extrema confiança da família. Lá nos Estados Unidos ele é muito respeitado, aliás, muito mais respeitado que no Brasil, porque são equações um pouco diferentes, mas lá o corretor é como se fosse o médico da família. Ele é tão importante para a família que a maior parte das imobiliárias tem o nome do corretor e não tem o nome da imobiliária. Perfeito. Tá? Então, realmente ser bem assessorado
é uma peça importante para você poder fazer um bom negócio. Uma boa aquisição começa por uma boa assessoria. Claro, claro. Uma boa assessoria. Quanto tempo mais a gente vai ter ainda de refresco no mercado? Quando é que você acha que o setor começa a construir de novo? Segundo semestre? Já tá dando indicativos? Não. Eu saí para correr uma manhã dessas pelo centro da cidade e vi pelo menos 2 ou 3 grandes empreendimentos quase prontos já, né? Isso deve dar uma esquentada no mercado também. O que você está vendo pronto são empreendimentos que já foram lançados. Ah, perfeito. O que a gente tem que olhar agora que são os lançamentos. Então as empresas voltaram a lançar, tá? As empresas voltaram a lançar. Lançada é que ainda não saiu do papel, está na planta. Está na planta. Perfeito. E agora começou a vender. Perfeito, perfeito. Então, eu estou vendo que existem já cases de sucesso aqui em Maringá. Tem aqui cases da nossa empresa, cases de outras empresas também importantes que venderam com uma velocidade muito grande. Isso só acontecia naquela época áurea do boom imobiliário, que nunca mais aconteceu. Então, nós tivemos um case na nossa empresa, vendemos um empreendimento inteiro, tá? Que é o Jardim Barcelona, e em 2 dias. 2 dias? 2 dias. Tinha fila de espera, até a gente brincou com alguns amigos, não, vamos deixar um pouco para depois, para construir e tal, não sobrou lote. Então há uma demanda muito grande pela moradia, principalmente essa primeira moradia, que é a parcela mais barata da cadeia, aquela que a pessoa compra o terreno popular. E depois até o alto padrão. O alto padrão também, aqui na nossa cidade também vai muito bem, porque é uma cidade muito rica, né? Então tem muitos empresários, médicos, dentistas, advogados bem-sucedidos que fazem essa cadeia ser um pouco mais igual. Theo, então vamos lá para fechar esse primeiro bloco. Eu estou com a grana, quero comprar o meu primeiro imóvel. Vou de apartamento, vou de lote, construo, compro a casa pronta. O que você sugere nesse momento? Tem que olhar muito o seu perfil. Tá. O que você gosta? Eu gosto de praticidade, eu gosto de morar perto de tudo. Família pequena, família pequena e tal. Então você vai para o apartamento. Perfeito. Não, eu gosto de cachorro, eu gosto de morar em bairro, gosto de quintal e eu gosto de bairro sossegado. Então você tem que ir para casa. Eu gosto que meus filhos fiquem livres na rua, não fiquem despreocupados. Você tem que ir para um condomínio horizontal. Perfeito. Então tem que ver muito a tua característica, por isso que eu falo muito para os meus corretores. Tenha uma boa entrevista com o cliente antes. Entender o cliente Entender o cliente, né? Antes. Tem razão. Se o cliente já chega perguntando preço, calma. Preço você fala depois. É a última coisa. última coisa. Vamos entender um pouco, porque às vezes o que ele está procurando não é exatamente o que ele precisa. Verdade. Tá? Então você precisa auxiliar nesse sentido. Verdade. Theo, tem espaço para crescer? A gente tem áreas disponíveis para crescer? Aqui em Maringá é um problema. Qual que é essa realidade Nós hoje não crescemos com o perímetro há mais de 20 anos. É mesmo? Tá? São poucas as cidades do Brasil que têm esse perfil. Quando você anda Brasil afora, você vê que as cidades, quando você vê uma cidade com crescimento pujante, é aquela cidade que cresce. Sem dúvida. Então, isso é uma crítica minha, tá? Eu acho que nós temos... gargalo nosso? É um gargalo que eu acho que a gente tem que ter expansão. Quando você não tem expansão do perímetro... Qual que é o seu diagnóstico para esse não crescimento do perímetro? É porque... é visão técnica do poder público. Entendo. O poder público precisa saber o que quer. Eu acho que as grandes cidades no país e o mundo como um todo, ele tem uma preferência pela casa, tá? As pessoas gostam de morar mais em casa, tá? E você não pode ser a pessoa que vai determinar isso. Quando você interpele o crescimento do perímetro urbano, você está dizendo para as pessoas que ela vai ter que morar em apartamento, porque vai chegar ou elas vão ter que mudar de cidade. Sim. Fato. Então, porque quando você para de produzir lote, vai criando realmente uma demanda para as pessoas e o preço do lote vai subindo. Sem dúvida. Quem tem um lote urbano que dá para fazer um loteamento, imagina o preço disso para o empreendedor comprar e fazer. E esse preço vai ser repassado ao consumidor final. Então, esse foi um fato que gerou um crescimento absurdo nas nossas cidades vizinhas. Sarandi, Paissandu, Mandaguaçu, todas elas cresceram muito em detrimento do preço do lote Maringá, que teve realmente um preço bastante... que teve um crescimento bastante gradual, tá? Em detrimento dos preços das cidades vizinhas, que eram muito mais acessíveis. Perfeito, perfeito. Mas aí também passa pela política, né? Pela política... É política pública. Exato. É opinião técnica. Você precisa saber se você quer crescer ou se você quiser verticalizar. É basicamente isso. Ok. Vamos fazer um intervalo, Theo? Vamos. Daqui a pouco a segunda parte da nossa conversa com o empresário Theo Granato. Estamos falando sobre o mercado imobiliário, planos e perspectivas para 2019. Não saia daí, o intervalo é rápido. Até já.
E nesse sábado, às 9h30, aqui na Rede Massa SBT, tem 2 atrações no Alma Sertaneja, que é o programa da família sertaneja. Recebo na primeira parte do programa. Estamos de volta com Cidade Entrevista. O programa de hoje está falando do mercado imobiliário, planos e perspectivas para 2019. Nosso convidado é um craque no assunto. Estamos recebendo aqui o Theo Granado. Theo, até para aproveitar que o tema desse segundo bloco é um pouco mais de economia e política, troca de comando, governo estadual, governo federal e como isso pode repercutir no setor, adorei o gancho da última resposta, a sua preocupação com o crescimento, né? Vem aí o plano diretor. É uma oportunidade para revisar esse, aspas, equívoco em relação ao nosso crescimento territorial? Olha, o poder público, ele precisa de ajuda. Sem dúvida. Então, nós não podemos nos omitir. Então, é função nossa, da sociedade, ajudar o poder público. Eu acho que o nosso presidente aqui do IPLAN, que é o Edson Cardoso, ele está muito sensível a isso. Tá? Então, ele está buscando lideranças, entidades, para formar, compilar todas as opiniões e para fazer essa revisão do plano diretor com muita responsabilidade. Perfeito. Eu acho que é uma bela oportunidade da cidade revisar essa visão de perímetro urbano, tá? E também corrigir alguns erros que talvez foram tidos no passado. Mas o importante é você pensar no crescimento da cidade. A cidade é pujante, tem uma economia forte, a gente não pode parar. Né? A gente tem que manter as empresas aqui dentro, as construtoras têm que manter os lançamentos aqui dentro, as loteadoras têm que continuar lançando, que essa roda não pode parar. Cidades que são bem financeiramente, como diz o meu pai, era aquela que ele chegava assim na cidade e via muita construção, obra, pedreiro, gente passando. Sem cidade dúvida. Que não tem prédio crescendo, você vê que a economia não está indo bem. Bom, Theo, estamos sob a égide de novos governos, né? No central, no governo federal, no governo do estado. Vou começar pelo governo central, né? Está no ar uma expectativa enorme de uma política econômica liberal, né? Que possa realmente botar a economia para andar, desamarrar, fazer reformas importantes, como você acabou de citar no primeiro bloco, a reforma da Previdência, que desonere o governo e que não coloque a nossa economia em risco. Como é que o segmento, o setor imobiliário, da construção civil, enxerga esse novo momento dessa nova economia? Com que expectativas? Eu acho que o assunto político, ele é um assunto que está muito mais na cultura do que propriamente na política. Eu acho que o que mudou fundamentalmente na sociedade foi uma mudança de conceito, uma mudança de hábitos, e os políticos passaram a ver de forma clara que a população não aguenta mais o modelo que está instaurado aí. Sem dúvida. Então, a população não permite mais que seja tomada decisões que não consistem no pensamento que a sociedade busca. Sem dúvida. E isso, todos esses anos de passeatas, movimentações, como o Brasil nunca teve, foi um retrato claro. E olha, a eleição foi um belo recado. A eleição mostrou que aquela velha política que os deputados talvez se elegiam e não ouviam a sua base, essa não vai mais acontecer. Será que a classe política já entendeu isso? Não? Olha, ela já entendeu e agora vai ser realmente nós estamos vendo aí, né? Uma grande queda de braço, né? Entre a velha política e a nova política. Sem dúvida. Mas eu acho que, de toda forma, esse debate ele é muito bem-vindo. Também você impor as coisas por impor, independente se é o Bolsonaro ou se não é o Bolsonaro ou se é o determinado governante, acho que vale essa discussão, porque são tomadas de decisões muito importantes, tem que ser amplamente discutida. O que não pode é sair do objetivo. O objetivo é que nós precisamos de reforma, ponto. Correto. A gente precisa de reformas. Correto. Não é só a reforma previdenciária, nós precisamos de uma reforma política, precisamos rever o nosso pacto federativo, tá? A gente precisa rever muitas coisas do Brasil, mas eu acho que esse novo governo tem excelentes peças, tanto no nosso governo federal, tanto no nosso governo estadual, está buscando caminhos novos e mais transparentes, com pensamentos mais liberais, que vão talvez incentivar muito mais a nossa economia. Theo, e aqui para o Paraná, onde estão as suas empresas, onde estão os seus colaboradores, onde estão os seus negócios? Qual é a expectativa? Olha, a nossa empresa é uma empresa de prestação de serviço, venda de empreendimentos. Então é lógico que a gente depende muito do governo
municipal, governo até às vezes estadual, para aprovação dos projetos. Mas depende muito do mercado. Sem dúvida. Então não adianta a gente aprovar projeto se não tiver mercado. Também não adianta ter mercado se a gente não consegue aprovar projeto. Então é uma sinergia entre ambos que a gente precisa funcionar e a gente acha que realmente vai ter um olhar talvez diferente para o empreendedor. Eu acho que o olhar de incentivar o empreendedor tem que ser aquele olhar novo. Porque, às vezes, no passado, viam empreendedores como pessoas que estavam mais se aproveitando para ganhar dinheiro do que propriamente dito para empreender, investir, gerar emprego, gerar renda e gerar riqueza nessa cadeia. Então, esse novo olhar para o empreendedor, né, tem muitos empresários aí que estão fazendo muito sucesso nas redes sociais. Você vê que são pessoas que querem trabalhar, tá? Não é nada mais que isso. Querem trabalhar, gerar riqueza, gerar emprego e fazer com que todos aqueles funcionários consigam ter uma vida estável. Dia desses eu fiz essa mesma pergunta para um grande empresário do setor da construção. E aí ele disse assim, meu caro, se o governo não nos atrapalhar, já será uma grande contribuição. É isso mesmo, Theo? Se os governos não nos atrapalharem, já é uma... Por exemplo, Paulo Guedes na economia, uma economia com traços mais liberais, isso é bom para o mercado, né? É aquela história. O governo tem que ter menos governo, tem que ser menos governo. Nós não precisamos enxugar a máquina. Perfeito. Muita gente. Perfeito. Se a gente comparar nossos índices de funcionalismo público, existe alguma coisa errada aí nessa engrenagem. Nessa equação, né? Essa equação não bate. Sem dúvida. A gente tem muita gente. Acho que tem que ter mecanismos que a gente consiga fazer realmente uma autocrítica e observar que talvez não precisa de tanta gente trabalhando em tantos lugares. Talvez os nossos governos tenham que se inspirar mais na nossa iniciativa privada, né? Talvez. Com leis tão complexas, a gente precisa desburocratizar. Nós temos que desburocratizar, mas a gente tem que tirar do papel. A gente tem que tirar da boca e transformar no papel. Porque é só isso que vai fazer realmente a nossa economia andar de fato. Theo, obrigado por ter vindo. Foi um prazer recebê-lo no Cidade Entrevista. Muitos e bons negócios para você e para o segmento em 2019, tá? Obrigado você, Gelson. Gostei muito do nosso bate-papo. Né? É importante a gente fazer esse debate, né? E eu tenho certeza que o mercado imobiliário daqui para frente vai bombar. Amém, que assim seja. Muito obrigado ao empresário Theo Granado. Cidade Entrevista fica por aqui. Se você perdeu o nosso programa, você vai ter a oportunidade de revê-lo em nosso perfil no Facebook. Está chegando Alma Sertaneja com o Naldinho Alves. A gente volta no próximo sábado. Bom fim de semana a todos. Divirta-se, mas cuidado com os excessos, hein? Tchau. Naldinho, bem-vindo. Alô, meu amigo Gelson Negrão, aquele abraço para você, forte abraço, meu querido. Parabéns aí pelo Cidade Entrevista de hoje. E pode deixar que a partir de agora